Olá, gente amiga, gente querida do programa Saúde e Fé. A partir de hoje nós estaremos falando a respeito de uma série muito interessante. Quem é Jesus? Trouxe aqui um texto bíblico que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes respondeu: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus Cristo? É uma das perguntas mais interessantes da humanidade. Isso porque o conhecimento de Jesus, o conhecimento da sua missão e o objetivo da sua vinda a esta terra influencia diretamente no destino eterno de uma pessoa, uma vez que a Bíblia diz que a salvação é pela fé mediante em Jesus Cristo. Jesus não é uma reencarnação de algum profeta de Deus, até mesmo porque a Bíblia não apoia a doutrina da reencarnação. Jesus não é mais um dos profetas de Deus. Jesus não é simplesmente um enviado de Deus para nos ensinarmos como viver. Jesus não é uma imagem pregada na cruz e muito menos um espírito de luz evoluído. Então, quem é Jesus? Para nós entendermos, nós precisamos começar pelo princípio. As Escrituras dizem no livro de João, capítulo 1, versículo 1, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio. Que princípio é este da qual trata a Escritura? Olha, Jesus é pré-existente. Quando aqui João fala do princípio, aponta para uma existência antes do tempo presente. Ele não está apontando aqui, fazendo referência a um ponto de origem, porque Jesus é antes de todas as coisas. Então, no princípio, ele era o Verbo. Verbo significa palavra, aponta para a ação. Então, no princípio era a palavra. Jesus é a palavra. O mundo foi feito, foi criado pela palavra de Deus. Lá no Gênesis, Deus disse: haja luz e houve luz. Era a palavra, era a ação de Deus, era Jesus envolvido ali na criação, porque Ele é o Deus Criador. Diz a Bíblia, porque nele foram criados todas as coisas, tanto nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, potestades, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Então Ele é desde o princípio. E diz mais: e o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele se tornou humano, ele se tornou carne, ele veio para este mundo como uma manifestação de Deus. O maior meio de comunicação de Deus para com os homens foi enviar Jesus, o seu Filho, para viver como homem. Ele veio cumprir a sua missão. E qual a sua missão? Resgatar o perdido, reconciliar todas as coisas para com Deus. Ele é o Emanuel, Deus conosco, ou melhor dizendo, Deus habitando, Deus vivendo dentro do homem. Então Jesus, ele está presente em nossas vidas, está conosco e está em nós. Ele é o motivo da nossa existência. Nós continuaremos sobre esse tema no próximo programa. Que Deus abençoe.